Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro capítulo da carta de Tiago. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus neste momento. Tiago, capítulo 1. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para todo propósito. E estamos sujeitos ao tempo, por isso que nós contamos o tempo. Estamos encerrando o ano 2021 para iniciar o ano 2022. E assim é a dinâmica da humanidade, é a marcha da civilização, é a história humana contada aqui sobre a face da terra. E Tiago, ele nos chama a atenção que nesta jornada, nesta caminhada aqui sobre a face da terra, nós passamos pelas tribulações, pelas provações. É inevitável isto. Mas ao mesmo tempo, como que nós devemos enfrentar nesta marcha, nesta jornada, nesta peregrinação, como devemos enfrentar as provações da nossa vida? Diz assim o texto, de 1 a 12, Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Senhor Deus, pela Tua graça, pedimos que o Senhor venha aplicar a palavra do Senhor ao coração de cada um de nós, trazendo, ó Deus, tesouros espirituais à nossa alma neste último dia do ano, ensinando-nos a lidar com a jornada da vida, contar os nossos dias na Tua presença. A Tua palavra nos ensina a pedir, a clamar, a orarmos ao Senhor e dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Portanto, enche o coração de cada um de nós de sabedoria nesta noite. Dá-nos coração sábio, para entendermos, ó Deus, como devemos enfrentar as provações da vida. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, e que este ano que se finda, possamos findar recebendo tesouros preciosos da Tua palavra nos nossos corações. Assim nós oramos com gratidão e louvor, em nome de Jesus, amém.
Nós devemos aprender a lidar com as tribulações da jornada. É muito comum na virada do ano você ver muitas mensagens: Feliz Ano Novo, que o Ano Novo seja tudo novo na sua vida. E você começa a lembrar que ano passado também, o Ano Novo, que era o 2021, agora virou o nosso Ano Velho. O novo agora já não é mais o 2021, é o 2022. Mas ano passado nós estávamos aqui em toda a expectativa do 2021, como será? Até por causa das incertezas daquele momento. Mas a verdade é que nós estamos encerrando hoje o ano de 2021 com as expectativas de sempre para o ano novo. Veja o que uma pessoa postou nas suas redes sociais, uma pessoa sobrevivente da Covid neste ano de 2021. Ela postou assim: que bom, meu Deus, que estou aqui nesta foto. Ela publicou uma foto da família. Ela, o esposo e suas 2 filhas gêmeas. E ela então publica assim: que bom, meu Deus, que estou nessa foto. Obrigada por me deixar aqui. Um tantinho diferente, mas viva. Eu sei que são marcas da batalha e que aos poucos vou vencendo. Eu sei. Minhas fotos hoje podem até chocar algumas pessoas. O cabelo se foi, mas estou aqui, viva. Estou gordinha, mas estou aqui, viva. Os pezinhos de Cinderela inchados, mas estou aqui, viva. Cansaço e algumas dores, mas estou aqui, viva. E vou continuar lutando, porque o Senhor, meu Deus, me fez assim, forte. Me colocou à prova naquele leito de UTI, mas o Senhor estava lá comigo o tempo todo. Eu clamava e o Senhor me ouvia. O ano foi de lágrimas e muita tristeza, mas também de vitórias. Obrigado, Deus. Obrigado, esposo. Obrigado, filhas, por lutarem comigo. Eu conheço essa senhora. É da nossa igreja lá em Carangola. Ela ficou vários dias numa UTI do Hospital Evangélico lá de Carangola. O nome dela é Sidneuza. Ela publicou isso: estou assim, mas estou viva. Mas quantos não puderam sobreviver para publicar qualquer coisa semelhante nas suas redes sociais? Meus irmãos, ao longo das Escrituras e da vida, nós encontramos pessoas tementes ao Senhor e que, vivendo pela fé e obediência ao Senhor, transformando derrota em vitória, tribulação em triunfo, e em vez de vítimas, se tornaram vitoriosas no seu tempo. Pode ser o caso do que lemos aqui. A verdade é que nós estamos encerrando o ano de 2021 com todas as demandas deste ano. Um ano difícil em toda a terra, não é para você, para Dourados, para o Brasil, para a nossa pátria, não. Um ano difícil em toda a terra, por causa da Covid-19, as variantes desta Covid e os resultados que ela deixou, a cicatriz que esta pandemia tem deixado na humanidade. Muitas mortes, milhões de pessoas infectadas, lágrimas, dores, aflições, milhões gastos em hospitais, em aparelhos, em medicamentos,
muitas tribulações e muitas lutas humanas sobre a face da terra. A nossa igreja mesmo, estamos orando aí por irmãos nossos, que, como o doutor Fernando, nosso irmão, que está ali naquele leito de UTI, prolongando ali alguns dias já naquele leito, e nós estamos orando para que Deus o recupere logo ali. Mas quantas lutas de famílias, e quantos que sobreviveram, mas sabe contar as lutas que passaram e as dificuldades que ainda ficaram, as marcas que ficaram no seu corpo, no seu organismo, no seu emocional, e que estão lutando e lidando com esta adversidade, com esta situação. Olhando para esse texto que nós acabamos de ler, Tiago está afirmando que nós podemos também lidar de forma cristã, de forma madura, com as tribulações da nossa vida. E devemos saber que a jornada de um crente neste mundo é uma jornada difícil. Enfrentamos tribulações, mas precisamos de aprender a transformar as tribulações da nossa jornada em triunfo e em testemunho para a glória do nosso Deus. Todos nós precisamos de aprender isto. E esse texto nos apresenta algumas coisas importantíssimas de como nós devemos enfrentar essas tribulações, porque na virada do ano só se fala de sucesso, saúde, prosperidade, e até esquece das tribulações da vida e das tribulações da jornada. Mas Tiago está nos ensinando aqui que nós devemos enfrentar essas tribulações com uma atitude alegre, com a mente esclarecida, com uma vontade submissa à vontade do Senhor nosso Deus e com um coração confiante na sua graça e na sua misericórdia. Então vamos ver isto ao longo do texto. Tiago está escrevendo aqui para os irmãos da dispersão. O texto já começa no versículo 1 dizendo que são as 12 tribos de Israel que se encontram na dispersão. Irmãos que estavam dispersos, peregrinando sobre a terra, que foram expulsos de suas casas, cidades, lares, famílias, e muitos deles mendigavam o pão no dia a dia para sobreviver, não enfrentavam apenas um problema momentâneo, mas era um problema que se prolongava ao longo da vida. Mas eles são tratados aqui como peregrinos sobre a terra. E o que é a nossa realidade, senão de peregrinos sobre a face da terra? Somos os irmãos da caminhada, os peregrinos da face da terra. Então nós devemos encarar estas coisas que Tiago está orientando aqui os seus leitores, dentro do quadro da nossa realidade de uma peregrinação. A sua vida, a minha vida, nada mais é do que uma peregrinação, uma jornada, uma caminhada aqui sobre a face da terra, que não sabemos quantos dias durará esta caminhada, mas sabemos que ela tem dia e prazo e hora para ser encerrada aqui sobre a face da terra. Então, nas tribulações, nós devemos considerar estas coisas. Vamos lá. Primeiramente, considerar que devemos ter uma atitude de alegria, mesmo em meio às tribulações. Olha o versículo de número 2 do texto que nós lemos. Tiago fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Tiago está nos ensinando como devemos encarar a tribulação na nossa vida. E aqui a provação, o termo que ele vai usar, quer dizer o seguinte: quando você tem uma tribulação na sua vida, aquela tribulação é uma provação da sua fé. Você está sendo provado naquela tribulação. Então ele diz que nós devemos encarar esta tribulação, esta prova, com uma atitude de alegria.
você fala, mas pastor, como que alguém pode encarar uma tribulação com alegria? Rindo? Não, não é rindo. É aí que a gente confunde a alegria em Cristo, a alegria do Senhor, com as alegrias temporais deste mundo. Aqui nós somos encorajados a não fugirmos. Nós somos encorajados aqui a encarar as provações da vida com atitudes saudáveis. Porque o texto aqui nos mostra que o Senhor está nos avisando das provações. E preste atenção aqui, a questão aqui não é se você vai passar por alguma provação na vida. A questão aqui é quando ela virá sobre a sua vida. Eu chamo a atenção dos jovens aqui. Às vezes os jovens pensam que isso é só coisa para os pais, para os avós, não é verdade? E que nunca vão passar por uma tribulação na vida. A vida é só alegrar, alegria. Não. O Senhor está avisando pequenos e grandes aqui, não é se você vai ter alguma tribulação ao longo da sua jornada, é quando você terá que enfrentar esta tribulação. O crente em Cristo que espera a vida fácil neste mundo, ele terá terríveis conflitos na sua alma, porque Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Tende bom ânimo, porque você terá aflição neste mundo. E isso nos mostra que as provações que nós enfrentamos, elas são previsíveis. O apóstolo Paulo, orientando os crentes do seu tempo, ele fala assim, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Encerramos um ano de muitas tribulações. E devemos saber que elas são inevitáveis. E isto é bom nós olharmos para as Escrituras, e as Escrituras nos dizendo, olha, as provações na vida dos crentes são inevitáveis, elas são fruto de tribulações deste mundo, porque muitos não entendem quando vem a tribulação na sua vida, na sua família. E nós temos que saber que essas provações, irmãos, elas são compatíveis com a fé cristã. Não é porque você é um crente que você não vai passar por provações e lutas. Pelo contrário, é você mesmo que mais vai ser chamado a estas provações e lutas. Porque nós somos o povo da dispersão, o povo disperso, os peregrinos. E por amor a Deus, nós caminhamos neste mundo caído, a nossa peregrinação é feita aqui, mas deve ser encarada com atitude saudável. Tiago está dizendo aqui, tende por motivos de toda alegria, toda alegria. E ele diz aqui, passardes por várias provações. Agora presta atenção no que ele está dizendo aqui, várias. O bom se pudesse ser só uma ao longo da vida, não é verdade? Uma já seria bastante. Não, aqui está dizendo várias. São muitas provações do crente neste mundo, nessa jornada que nós caminhamos junto, na direção da terra prometida, da nossa pátria celestial, a cidade de Deus, que Deus mesmo é o arquiteto, é o fundador, mas enquanto caminhamos para lá, nós passamos por vales e desertos. E devemos entender isto. Essas provações provêm de várias fontes. Elas provêm da nossa própria humanidade, das nossas limitações. O envelhecimento, o problema da enfermidade, a nossa própria humanidade é gritante. Às vezes, quando temos que enfrentar essas provações, frutos das nossas limitações humanas, mas tem ainda o problema da nossa pecaminosidade,
Essas provações podem vir por causa de uma vida cristã autêntica. Nós temos o inimigo que é Satanás, nós temos este mundo que nos assedia. São várias. Tiago está dizendo aqui, irmãos, fiquem atentos, porque são várias. Pedro, escrevendo aos crentes da sua época, ele fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no nosso meio, destinado a provar-nos, como se há alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não é extraordinário, está dizendo que isso é ordinário na vida do crente. Ou seja, nós vamos passar por essas provações, é inevitável. Tiago está nos alertando aqui. E essas provações são variadas, e a palavra aqui variadas lá é multicoloridas. Tem branca, preta, amarela, vermelha, multicolorida, várias cores. É por isso também que Pedro fala da multiforme graça de Deus. Ou seja, para cada provação, Deus tem uma graça especial para os seus filhos. É o tecelão que está tecendo, trabalhando na vida dos seus filhos. É Ele que está cuidando. E enquanto Ele trabalha, eu não sei se você já pôde entrar numa tapeçaria, principalmente olhar o trabalho tapeceiro pelo lado do avesso. É horroroso, fio pendurado para todo lado. O lado original, o lado correto é bonito, mas o lado do avesso é feio. E às vezes, quando estamos passando pela provação, nós vemos o trabalho do tapeceiro pelo lado do avesso. E não entendemos, mas sabemos que o produto final é belo, é precioso. O produto final, ele é maravilhoso. Assim é Deus trabalhando na nossa vida. Às vezes, enquanto passamos pela provação, é doloroso, mas o produto final é belo. Assim, quando vêm as provações na vida do crente, e certamente elas virão, e Tiago está dizendo aqui que são várias, nós somos alertados a transformarmos isto na preciosa graça de Deus, de forma autêntica, encararmos de forma autêntica. Tiago chega a dizer aqui que deve ser encarada com alegria, no sentido de uma vida cristã saudável, porque você está sendo trabalhado na oficina de Deus, e por isso nós devemos considerar isto dentro de uma atitude saudável, porque o tapeceiro está fazendo o seu trabalho. Mas não é sempre que nós encaramos assim, não é verdade? Aliás, a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Uma segunda lição que Tiago nos dá aqui de como nós devemos encarar as provações na nossa jornada da vida, e eu espero que você tenha muitas viradas de ano ainda na sua vida, e a sua jornada seja longa. Então Tiago está dizendo: encare essas provações com alegria, tende por motivo de alegria passar por todas elas, mas lembre também que você deve passar essas provações com a mente esclarecida. O versículo de número 3 vai dizer assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabendo. Algumas coisas você precisa saber. E de repente você me pergunta assim: mas pastor, o que um crente deve saber na hora da provação? Qual o conhecimento dele? O que ele deve saber? Olha só, nós devemos saber que para tornarmos essa provação mais fácil, mais saudável, entender que é o trabalho de Deus na nossa vida, nós devemos saber algumas coisas. Primeiro, que
a fé do crente neste mundo ela é sempre provada. Você já estudou a Bíblia? Já olhou para os personagens da Bíblia? Deus prova a fé do seu povo. Deus prova a fé de cada um de nós. Deus provou a fé de Abraão como fim de aumentar a sua confiança nele, para que Abraão pudesse descansar nas promessas de Deus e confiar nos cuidados de Deus com a vida dele. Mas Deus colocou Abraão a fé a ponto de mandar ele sacrificar o seu próprio filho, Isaque. Deus prova. É por isso que o termo aqui é chamado provação. E a provação da nossa fé mostra exatamente quem nós somos. Como que está a nossa comunhão com Deus. Tem um texto lá de Apocalipse que desmente aquele velho ditado dos crentes: pastor, né, está lá na Bíblia, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mentira, vem nada. A Bíblia lá em Apocalipse fala que o crente, na hora da dor, ele se volta para o Senhor e clama pela sua misericórdia e busca consolo no Senhor. Já o ímpio, na hora da dor, ele mais ainda blasfema contra Deus e se revolta contra Deus. Então esta provação, o que nós devemos saber? Nós devemos saber que a nossa fé está sendo provada para mostrar quem de fato nós somos, se já nascemos de novo, se pertencemos ao Senhor ou se pertencemos a nós mesmos ou a este mundo. Devemos saber na provação que a provação ela trabalha a nosso favor e não contra nós. Porque a maioria pensa que Deus agora está contra ele por causa da provação. Então ela está a nosso favor, não contra nós. Tiago fala aqui, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada. E aqui vem essa palavra tão preciosa, quer dizer, uma vez aprovada. A aprovação trabalha a favor do crente, não contra ele. Por isso que nós não devemos pensar como a pessoa não crente na hora das provações. Aqueles sentimentos que às vezes vêm: Deus está me punindo, Deus está me castigando, ou então Deus se esqueceu de mim, esqueceu da minha casa, esqueceu da minha família, ou então Ele não merece estar passando por isso, eu não mereço estar passando por isso. Meus irmãos, não é assim que Deus trabalha conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A provação, ela trabalha a nosso favor, não contra nós. As provações, elas são para amadurecer a nossa fé. Ela produz perseverança, diz aqui o texto. E o que Deus deseja produzir em nós nas provações? Filhos revoltados? Não. Filhos rebeldes? Não. Filhos amargurados ou frustrados? Não. O que Deus quer produzir no nosso coração é o contrário. Ele quer produzir filhos obedientes, filhos perseverantes, filhos amadurecidos, filhos provados e aprovados. Filhos mais crentes, mais confiantes na sua graça, nos seus cuidados, na sua pessoa. E a única maneira de Deus desenvolver em nós paciência e caráter aprovado é através das tribulações, das provações que Ele permite na nossa vida, ou que Ele mesmo coloca diante de nós, exatamente para nos amadurecer. Porque não se adquire maturidade cristã lendo um bom livro, por melhor que seja
a sua literatura, não aprende isto na escola dominical, mas nós aprendemos isso na história da vida, é na jornada com o Senhor, é quando vem essas tribulações e o Senhor passa a nos ensinar aquilo que Ele quer nos ensinar. É por isso que a jornada da vida não é só de alegria, ela é também de lutas, de provações, diz aqui o texto de Tiago. Nós precisamos de saber que ter uma mente esclarecida pela luz de Deus, a luz das Escrituras, é importante para passarmos as provações. Satanás pode derrotar um crente ignorante, mas ele não é capaz de subjugar um crente esclarecido pela palavra do Senhor, quando ele estiver passando por alguma tribulação na sua caminhada. Mas devemos entender ainda, que aqui eu vou ser mais objetivo, no versículo de número 4, Tiago fala que a tribulação, ela quer produzir em nós uma vontade submissa à vontade do Senhor. Olha o versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uma das coisas mais difíceis que nós temos, irmãos, é submeter a nossa vontade à vontade do nosso Deus. Não é uma tarefa fácil. Estudiosos da Bíblia dizem que Deus trabalha conosco em 3 aspectos na nossa vida, para amadurecer a nossa fé. Primeiro é a salvação, o novo nascimento. O segundo trabalho de Deus na nossa vida é a santificação, trabalhar o nosso caráter. E a terceira é quando Ele nos chama para a maturidade cristã, para o serviço a Ele. Então, primeiro Ele nos salva, depois amadurece o nosso caráter, depois nos chama para algum tipo de serviço. E você pode olhar isso ao longo da Bíblia. 25 anos Deus trabalhou na vida de Abraão, para depois lhe dar o filho da promessa. Primeiro Deus chama Abraão, depois Deus trabalha na vida de Abraão, para depois Deus dar a ele o filho da promessa. José do Egito, um homem que passou por várias provações. Deus trabalha 30 anos na vida de José, para depois colocá-lo no trono do Egito, para servir ao Egito e servir a Deus ali naquela jornada. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés, para que depois ele pudesse servi-lo por 40 anos, tirando o povo de Israel do Egito. É assim que Deus trabalha na nossa vida, nestas dinâmicas da jornada, nessas provações da nossa jornada. Não é fácil o exercício da nossa submissão à vontade do Senhor. Por isso que Tiago fala aqui dos ricos e dos pobres, falando de crentes de várias camadas sociais, classes sociais diferentes, mas na provação todos eles são nivelados. A provação ou aprovação nivela ricos e pobres. O rico, diz aqui o texto, que o pobre, ele se alegra nas suas riquezas espirituais. Nas provações, o rico também é chamado para se alegrar nas suas riquezas espirituais em Cristo Jesus, porque não são os recursos materiais que vão sustentar as pessoas nas suas provações, mas sim os seus recursos espirituais em Cristo Jesus. Eu quero concluir a nossa meditação nesta noite no quarto e último aspecto, quando Tiago fala que nós precisamos nas provações de ter também um coração confiante no Senhor. O versículo de número 5 fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, mas ser-lhe-á
concedida. Os crentes da dispersão, a quem Tiago dirige essa carta, eles estavam tendo dificuldade de orar. Presta atenção nisso aqui. Quase sempre nas provações, os crentes têm dificuldade de orar. Como pastor, a gente vê muito isso. Pessoas que falam para a gente: pastor, eu não estou tendo força para orar. E conta de um pastor que falou para uma irmã que estava passando por uma provação. E ele disse o seguinte: irmã, eu estou orando por você. E ela então virou para ele e falou o seguinte: mas pastor, o que você está pedindo a Deus a meu respeito? E ele então disse: eu estou pedindo para Deus te dar sabedoria. E o que devemos pedir na provação? Tiago está respondendo aqui: nós devemos pedir a Deus sabedoria. Interessante que não é orar para pedir graça, para pedir força, para pedir livramento, mas é para pedir a Deus sabedoria. E aqui é muito importante porque a sabedoria e o conhecimento, eles são diferentes. Conhecimento diz que é a capacidade de você desmontar alguma coisa. A sabedoria é a capacidade de montá-la. Então todos nós conhecemos indivíduos que não passam de tolos bem informados, mas não têm sabedoria. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus dá sabedoria aos simples. Essa sabedoria que nós devemos pedir ao Senhor aqui é a sabedoria para nós não desperdiçarmos aquela provação que ao longo da jornada Ele está nos permitindo passar, ou Ele está trabalhando em nós através dela. Pedir a Deus sabedoria é o que Tiago fala aqui. O que eu devo pedir a Deus? Peça sabedoria. Você vai começar o ano novo. O que você vai pedir a Deus? Estão pedindo de tudo aí, cada um com uma cor aí para pedir alguma coisa. Peça a Deus sabedoria. Lembra de Salomão, que quando foi começar o seu trono, quando subiu ao trono, ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Sabedoria para você entender o que Deus quer com você, o que Deus quer trabalhar na sua vida naquele tempo de provação, naquele tempo de luta. Irmãos, nós vamos sempre enfrentar na nossa jornada grandes lutas. O propósito de Deus nas tribulações é a maturidade espiritual dos seus filhos. E a minha pergunta é o seguinte: como você está se despedindo deste ano 2022? Como você enfrentou as provações deste ano, na sua casa, na sua família, na sua vida? Como você enfrentou essas provações? Vamos começar o ano de 2022. Devemos começá-lo confiante na graça de Deus e na soberania de Deus que dirige todas as coisas. O versículo 12 nos chama à bem-aventurança destas provações e fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós devemos entender que Deus tem promessas preciosas para aqueles que Ele ama. E toda a questão aqui de Tiago está em torno deste fato de que você ama a Deus e Deus te ama. Então você está sob os cuidados dEle, quer na provação ou quer quando passar essas provações da sua vida. Mas você deve saber que a sua vida é uma peregrinação aqui nesta terra. Nós vamos passar por elas,
mas devemos aprender a tirar as lições que o Senhor quer nos dar. Meus irmãos, a humanidade não está tirando as lições desta pandemia. Pelo contrário, o que nós vemos são pessoas se tornando ainda mais tolas, mais ignorantes. Eu oro que Deus nos dê sabedoria nesses tempos. Lembrando que nós somos os peregrinos da dispersão, os viajantes deste bom destino. E nós temos uma orientação. A orientação que a palavra de Deus nos dá é que a jornada, ela terá várias provações, mas que nós devemos manter firmes na presença do Senhor, porque o comandante, ele nos prometeu que chegaremos em segurança ao nosso destino. Que Deus assim nos abençoe. Amém? De pé nós vamos cantar com os nossos jovens o hino 177, firme nas promessas do nosso Salvador. É assim que nós devemos caminhar, com esta firmeza, com esta bem-aventurança na alma, daqueles que suportam com paciência as provações, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel.